Em um tempo antigo, quando as promessas de Deus eram passadas de geração em geração, nasceu um jovem chamado José. Seu nome, em hebraico, Yosaf, significa que Deus acrescente. E desde o início, a vida de José carregava a marca de algo que ainda seria acrescentado, mesmo quando tudo parecia ter sido tirado. José era o filho amado de Jacó, e esse amor se refletia em uma túnica especial, colorida e única. Mas aquilo que deveria ser um símbolo de carinho e proteção acabou despertando um sentimento terrível. A inveja, seus próprios irmãos passaram a odiá-lo, a olhá-lo com desprezo. E quando José, com a inocência de um jovem, começou a compartilhar seus sonhos, sonhos que não eram dele, mas dados por Deus, o ódio se transformou em uma traição brutal. No hebraico, a palavra para sonho é halom. E uma coisa que aprendemos com a história de José é que os sonhos divinos, os halom de Deus para nós, nunca morrem. Eles apenas atravessam processos, às vezes longos e dolorosos. E o processo de José começou de forma assustadora. Seus irmãos, consumidos pela inveja, o lançaram em uma cisterna vazia. Imagine a cena: sozinho, no escuro, o silêncio sendo quebrado apenas pelo som da sua própria respiração e pelo bater acelerado do seu coração. Ali, naquele buraco, José aprendeu algo que muitos de nós aprendemos hoje em nossos momentos mais difíceis. O fundo do poço não é o fim. Muitas vezes, ele é o início do propósito que Deus tem para nós. É o lugar onde nossa dependência nele se torna total, vendido como escravo por 20 moedas de prata. O mesmo preço de um escravo ferido, José foi levado ao Egito, uma terra estranha, uma língua que ele não entendia, uma cultura opressora e idólatra. Tudo o que ele conhecia havia sido arrancado dele. Sua família, sua casa, sua liberdade, sua túnica. Mas a Bíblia nos diz algo extremamente poderoso. Em Gênesis 39, o Senhor era com José. Em hebraico, a expressão é Adonai Ayaim Yosaf. Essa presença divina não o livrou da dor, da humilhação ou da saudade, mas o sustentou dentro dela. É uma lição profunda para nós. A presença de Deus não significa ausência de problemas, mas a garantia de que não estamos sozinhos neles. E por causa dessa presença, José prosperou. Na casa de Potifar, um oficial de Faraó, tudo o que ele tocava era abençoado. Ele se tornou o administrador de toda a casa. Porém, a fidelidade a Deus muitas vezes tem um preço neste mundo. Ao recusar a proposta imoral da esposa de Potifar, mantendo-se fiel ao seu Deus e ao seu Senhor, José foi acusado injustamente. A recompensa por sua integridade, a prisão, outra vez o silêncio, outra vez a escuridão, outra vez a espera. Aqueles sonhos de grandeza, de feixes de trigo e estrelas se curvando, pareciam mais distantes e impossíveis do que nunca. A palavra hebraica para esperar é kavá, mas ela não significa uma espera passiva reclamando da vida. Significa esperar com esperança ativa, com expectativa, entrelaçando sua confiança
na de Deus. E foi exatamente isso que José fez. Ele não esperou murmurando ou se revoltando. Ele esperou servindo. Mesmo na prisão, ele se tornou um líder, ajudou pessoas, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó, fez o bem e depois foi esquecido. Quantas vezes isso acontece conosco hoje? Você faz a coisa certa, permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Serve com excelência, mas parece que o mundo não reconhece. Você se sente invisível, esquecido. A história de José nos ensina que Deus trabalha nos bastidores, justamente quando ninguém está aplaudindo. Ele está forjando o nosso caráter no anonimato, nos preparando para o palco que Ele mesmo construiu. Até que, no tempo certo, que em hebraico chamamos de Moed Elohim, o tempo oportuno de Deus, Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. E foi então que o copeiro, que havia passado 2 anos sem pensar nisso, se lembrou. Aquele jovem hebreu esquecido na prisão foi lembrado. E o que aconteceu a seguir foi impressionante. Em um único dia, em questão de horas, José saiu da masmorra para o palácio, de escravo a governador, de prisioneiro a autoridade máxima depois de Faraó, de rejeitado a salvador de nações. José recebeu um novo nome no Egito, Zafenat Paneia, que significa o revelador de segredos, ou o sustento da vida. Mas ele nunca perdeu sua identidade diante de Deus. Anos depois, quando a fome assolou toda a terra, seus irmãos, os mesmos que o venderam, vieram ao Egito em busca de comida. Eles se curvaram diante dele. Sem reconhecê-lo, o sonho estava se cumprindo. Mas José reconheceu algo ainda maior. O propósito de Deus em meio a toda aquela dor. Ele chorou, ele perdoou e ele declarou uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia, um resumo de sua vida. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que pudesse salvar muitas vidas. No hebraico, essa ideia de transformação revela o conceito de tikkun, redenção, restauração, conserto. Deus pegou o caos, a traição e a injustiça e os transformou em salvação para toda uma nação e para a sua própria família. A história de José é um espelho para as nossas vidas. Ela nos ensina que os sonhos de Deus para nós podem ser adiados, mas jamais serão anulados. Ela nos mostra que processos dolorosos, quando vividos na presença de Deus, produzem um caráter forte e resiliente, que a fidelidade no pouco e no secreto hoje gera autoridade no muito e no público amanhã. E talvez o mais importante, que o perdão liberta muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. O perdão de José restaurou sua família e curou o seu coração. Então, se hoje você se sente no poço, lembre-se, Deus ainda está escrevendo sua história. O fundo do poço pode ser o alicerce do seu palácio. Se você está no tempo da espera, na prisão do esquecimento, confie, Adonai, Ayah e Miosaf. O Senhor está com você. Ele não se atrasa, ele capricha. E se os seus sonhos parecem distantes, quase mortos, saiba que o mesmo Deus que foi com José
continua sendo Elohim, o Deus fiel e poderoso hoje, porque quando Deus promete, Ele não falha, Ele cumpre. Pense nisso. Muito obrigado por assistir e que a paz esteja com você. Não se esqueça de se inscrever para mais reflexões como esta. Até a próxima.